Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu me encontro muito feliz de poder estar com os irmãos nesta oportunidade, este domingo de novembro, encerrando aí o último domingo, de novembro. Somos gratos a Deus por esse privilégio de podermos estar na casa do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja, louvar a Deus pela vida do bispo e sua família. Obrigado, bispo Wilson, pelo carinho, pela receptividade, por nos atender, por estar cedendo o púlpito de sua igreja para que a gente possa fazer a obra de Deus, aquilo que nós fomos chamados para fazer, que é pregar a palavra de Deus. O Senhor tem nos levantado e a gente tem entendido em Deus qual é a nossa participação no reino, por onde a gente passa, onde a gente vai, como a gente pode cooperar. E o nosso objetivo aqui é só corroborar o que Deus já vem falando aos vossos corações. Eu tenho pedido a Deus que me conceda a graça de cooperar com as igrejas locais, chegando e pregando mensagens que de alguma maneira confirme o que Deus já vem ministrando aqui durante o decorrer dos dias. Então eu espero que hoje seja uma palavra de confirmação no teu coração. E você que é líder, você que é pastor, você que está trabalhando na liderança em algum setor, você que está aconselhando alguém, você que está discipulando alguém, possa ouvir essa palavra como resposta de Deus para o teu empenho e para o direcionamento que Deus tem te dado em qualquer nível de decisões que você tem tomado. Então, que Deus possa hoje confirmar aquilo que Ele tem ministrado ao seu coração. Então, minha gratidão, muito obrigado. Trago um abraço da minha família para esta igreja. Minha esposa, mandei mensagem para ela assim que cheguei. Ela disse que está em oração pelos irmãos. Meu filho está com 2 aninhos. Eu estive aqui, da vez que eu estive aqui, eu ainda nem grávidos estávamos ainda, né? Então minha esposa nem grávida estava, mas agora eu volto aqui contando aos irmãos das bênçãos do Senhor. E o meu filho está com 2 aninhos de idade, está uma bênção, é um profeta. Hoje ele estava cheio de autoridade falando comigo. Não fala assim com Benício, papai. Aí o rapaz, tu está pensando que tu é quem, rapaz? Desse tamanzinho, querendo dar ordem em mim já. E aí é a fase que quer correr, é a fase que quer brincar, quer atenção o dia todo. Então tem sido muito edificante para mim. Então eu conto das bênçãos do Senhor. E na minha vida, nesses últimos 2 anos com meu filho, tem sido só dias de crescimento, de amadurecimento. Irmão, quando a gente é solteiro, a gente tem uma mente, e aí a gente atua na vida a partir da experiência de solteiro. Aí depois que você casa, dizem que vira a chave, e vira mesmo, porque quando você casa vem uma outra responsabilidade, e aí você vai viver uma nova história. E quando eu casei, eu tive essa consciência, esse peso da responsabilidade de casado. Só que quando você tem um filho, aí você tem uma outra chave que vira, né, irmão? Porque aí você tem uma responsabilidade com alguém que ainda não está formado, com uma mente que ainda está branca, com uma mente que ainda está olhando o mundo, observando o mundo. Então eu tenho visto na experiência com meu filho, que o meu filho ele é uma esponja ambulante. Tudo que eu faço, meus movimentos, minha maneira de agir, minha forma de gesticular, ele está pegando. Então é muito importante que eu tenha essa consciência. Então o peso da responsabilidade dobrou, triplicou sobre minha vida, porque agora não é só o que eu ensino com palavras, agora é o que eu ensino com a vida, porque eu não prego para o meu filho 2 horas, 1 hora, 50 minutos, 30 minutos, agora eu tenho que pregar para o meu filho 24 horas por dia. Ele está vendo esse pai aí
é crente. Se não for também, o filho logo revela. E você sabe disso, sabe do que eu estou falando. Então, ser pai, ser mãe é um desafio. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui, que é pai, que é mãe, que Deus te abençoe, porque é o desafio que a gente precisa enfrentar. Não é à toa que Abraão é o pai na fé, porque Abraão, ele é aquele homem que para nós é referência na fé, não porque construiu igrejas, não porque fez muitos congressos, não porque evangelizou muita gente, não porque a chamada de Abraão foi: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei e eu vou te dar um filho. Então a chamada e a vocação de Abraão foi para ser pai, e para ser pai só vivendo fé na última intensidade. Não dá para ficar só no raso, tem que ir profundo. Então você que é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Seus filhos exigem, né? Os filhos exigem de nós referência cristã. Então sou muito grato a Deus de viver essa experiência e poder agora ter novos olhos, olhar até para você, meu irmão, você, minha irmã, que é pai, com novos olhos, um olhar de experiência. Então sou muito grato a Deus por isso. E é pensando nisso que a gente adquiriu esse material. Pastor Bruno Fernandes, um amigo, estava pregando e ele levou para uma igreja, eu fui acompanhá-lo e aí comprei com ele esse material. E comprei dele e levei para casa. Meu filho adorou. Pegou, obviamente que com 2 anos ele não sabe ler, não entende muita coisa ainda, mas quando ele viu as ilustrações, ele ficou louco. Aí começou a olhar as ilustrações e queria que eu contasse as historinhas para ele. Então, todo dia que ele pega esse livrinho, ele quer que eu conte para ele uma historinha. E aqui tem a história de Sansão, aqui tem a história de Davi, tem a história de Adão e Eva. E, por incrível que pareça, irmãos, por incrível que pareça, ele tem 2 anos de idade. Mas é assim, ó, esses dias, minha esposa estava contando uma historinha para ele, Bispo Wilson. E aí, minha esposa contou para ele, eu estou na cozinha, que a gente está morando num apartamento desses pré-moldados, você sabe que é pequenininho. Então, eu estou na cozinha, estou ouvindo minha esposa no quarto, contando para ele na cama, deitado na cama com ele, contando a historinha bíblica para ele. E aí ele está lá na cama, quando minha esposa terminou de contar, que pensou que ele ia agora conversar com ela e ficar ali na cama e dormir, ele, calma aí mamãe, levantou, foi lá na cozinha, eu estou lavando louça, ele foi lá na cozinha e começou a me contar a história. Falou, papai, Adão estava lá no jardim e começou a me contar. Tudo errado, mas ele começou a me contar. Por quê? Porque ele quis demonstrar para mim que ele aprendeu uma informação nova. Então, irmãos, a gente precisa, nesse momento, principalmente nós cristãos, a gente precisa mesmo assumir a responsabilidade de educar os nossos filhos. A responsabilidade é minha de educar o João Benício. A responsabilidade é sua de educar os seus filhos. Então, eu não estou dizendo para você que esse material vai educar o seu filho, eu estou dizendo que esse material vai te auxiliar a educar o seu filho. Então, você vai ter aqui 365 histórias para contar para ele nesse próximo ano. Então, você vai ter uma para cada dia do ano para você ministrar na vida do seu filho. Chegou em casa cansado, ou você quer ler para o teu filho, mas você queria que a luz fosse um pouquinho mais reduzida para ele poder ir pegando no sono enquanto você vai lendo para ele, enquanto você vai ministrando na vida dele, que era assim comigo, e é por isso que hoje eu sou pregador, porque meu pai, quando ia dormir, me botava deitado no peito dele enquanto ele lia a Bíblia. E o meu pai, ele não tinha muita instrução, então ele lia a Bíblia bem devagarzinho, até hoje ele é assim. Que meu pai só tem até a 4ª série forte. Ele fez só até a 4ª série forte. Então ele fez a 4ª série 3 vezes para ficar bem forte, né? Então ele firmou a 4ª série ali, né? E parou ali na 4ª série forte. Ele está mestrado e doutorado na 4ª série. Então, meu pai não sabia ler muito. Mas o meu pai fazia, sabe o quê? Todo dia, quando ele ia dormir, meu pai estava com a Bíblia deitado na cama, eu deitava no colo dele, e eu dormia ouvindo meu pai ler a Bíblia.
Eu não entendia nada naquela época, mas hoje eu sei o resultado de meu pai ter feito isso, a influência disso na minha vida. Então eu quero que você entenda a sua influência sobre os seus filhos, tá bom? Então esse material aqui não é o salvador da pátria. Esse material vai te auxiliar, vai te dar mais uma coisa para você trabalhar com os seus filhos. Então esse material vai estar disponível para você ao terminar o culto. Se você procurar aí no Amazon, se você procurar aí no Google, jogar no Google e procurar esse material, ele vai estar bem baratinho. Você vai encontrar ele por R$10, R$15. Você vai encontrar esse material nesse preço, tá bom? Você vai encontrar. Se você procurar aí no Amazon, você encontra. Mas você provavelmente vai ter que pagar um frete. Se não for pagar um frete, vai demorar para poder chegar na sua residência alguns dias. Hoje comigo, você vai estar comprando não só para adquirir o material, como também para abençoar a minha vida. Que aí você vai estar me abençoando, ofertando no meu ministério, adquirindo esse material. Eu estou vendendo 1 a 30, 2 a 50. Então, você que é inteligente, que tem amizade, que tem irmãos, você vai chegar para alguém que está do seu lado e vai falar: eu sei que você tem filho, eu também tenho, vamos comprar junto, que a gente comprando junto paga mais barato. Então você vai encontrar alguém aí, vai se reunir com ele. É uma ótima oportunidade de você comprar para dar para o seu sobrinho, para o seu neto, para alguém que você queira abençoar, que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Eu não sei para quem o bispo Wilson vai dar, mas eu sei que eu quero dar essa responsabilidade para ele. Então esse aqui é do senhor, tá, bispo? Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Aí ele direciona ali para a pessoa certa. Meus irmãos, palavra de Deus. Vamos para a palavra? Evangelho de João, capítulo 3. Quero falar o que os irmãos já sabem. Quero lhes pregar tudo aquilo que os irmãos já sabem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Um texto bem conhecido, bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer do que? Da água, vamos lá, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Pai, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus, que a Tua palavra tenha livre curso entre nós hoje aqui. Faça ela fluir como um rio caudaloso que nos purifica, renova e nos sacia a sede para a glória do Teu nome. Assim te pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, quem aqui já leu, já ouviu alguma mensagem nesse texto? Levanta a mão, só para eu poder ver. Quem aqui já leu, já ouviu uma mensagem nesse texto? Então, ótimo. Então, o texto é conhecido. Não estou falando nada que os irmãos não conheçam. Isso vai me poupar tempo, para eu entrar direto naquilo que é o ponto central da revelação desse texto. Primeiro, Jesus está iniciando o seu ministério
e ele está fazendo milagres. Jesus está fazendo milagres. A vida e o ministério de Jesus é dividido em 3 fases: uma fase inaugural, uma fase de popularidade e uma fase de oposição. Essas 3 fases do ministério de Jesus são 3 fases correspondentes aos 3 anos de seu ministério. Durante os 3 anos de seu ministério, Jesus viveu estas 3 fases. Aqui estamos na fase inaugural do seu ministério. Jesus está começando o seu ministério. E no início do ministério de Jesus, Jesus faz mais milagres do que prega. Jesus faz mais sinais do que prega. Ele faz mais milagres, mais obras, mais coisas para o reino de Deus do que pregar em si. Ele pregava, mas era mais abundante. O que mais sobressaía era o milagre que ele fazia. Jesus realizava muitos milagres. Então, neste período aqui, é um período marcado por Jesus estar fazendo sinais. E se nós olharmos para o texto que antecede o capítulo 3 de João, nós vamos ver no capítulo 2 que Jesus vai fazer o primeiro grande sinal, que é transformar a água em vinho. E quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vamos perceber que quando chega no capítulo 3, a vida e o ministério de Jesus chama a atenção dos fariseus. E é exatamente por chamar a atenção dos fariseus que um grupo destes homens, vai enviar um representante para ir ao encontro de Jesus e poder questionar-lhe a respeito de quem ele era. E este homem escolhido, segundo os estudiosos, é Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus de noite e vai ao encontro dele para perguntar a Jesus a respeito de quem ele era e de qual era a sua missão. Então, ele vai ao encontro de Jesus e pergunta para Jesus, dizendo para ele vai ao encontro de Jesus dizendo para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Até aqui ele está certo, a constatação é certa, a identificação de que Jesus é mestre vindo de Deus está correta. O problema é que ela não está completa. Aqui está um grande problema dos religiosos daquela época e de muitos religiosos de ainda do nosso tempo. É que querem ter uma vida com Jesus somente com base no mestre que ele é. E aí eles procuram Jesus identificando nele um mestre. E dizem para ele: tu és mestre, porque os sinais comprovam que o Senhor é mestre. Comprovam que tu és mestre, tu és rabi, tu és ensinador, tu és pedagogo, tu és professor, tu ensinas o caminho, de fato tu és mestre. E não há erro nisso, porque de fato Jesus é mestre. O que não há nisso é completude. Uma certa feita Jesus, ele havia pegado os seus discípulos já no final do seu ministério, reuniu todos eles num cenáculo e começou a lavar os pés de Jesus. Você lembra dessa história? Jesus vai lavando os pés dos seus discípulos. Quando termina de lavar os pés dos discípulos, Jesus vai ensinar-lhes. Jesus vai dizer para eles: vocês têm identificado em mim e têm me chamado de mestre e senhor. Jesus está dizendo: olha, vocês olham para mim como mestre e senhor, e de fato eu sou senhor e mestre. Veja que na cabeça de Jesus, ensinando aos discípulos, ele primeiro é senhor e depois ele é mestre, porque Jesus não é mestre de quem ele não é senhor. Se ele não for senhor da nossa vida, ele também não será o mestre da nossa história.
Se você quer ser guiado por Jesus, precisa ter Jesus como Senhor da sua vida. Veja, Ele me guia por pastos verdejantes, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. É Ele que prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É Ele que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas Ele só pode fazer tudo isso porque lá no verso 1 está escrito: o Senhor. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da minha história, Ele é Senhor das minhas decisões. Eu não faço nada sem Ele, eu consulto Ele, eu busco a Ele, eu peço direção a Ele. Se Ele é Senhor da tua vida, se prepare, porque Ele tem direção para a tua história. Então, Ele é Senhor e Ele é mestre. Mas o religioso se aproxima dele, tentando identificar nele somente o mestre, porque quer ter dele os ensinos sem ter com ele comprometimento. E aqui que está um problema de muita gente que não se envolve com ele em seu senhorio, mas quer se envolver com ele em seu ensino. E é por isso que muita gente se estriba em seus próprios caminhos, tentando entender Jesus a partir de seus ensinos, sem submeter a vida à sua autoridade. Escute o que eu vou te dizer. Quer viver uma vida plena e abundante? Obedeça a Jesus. Jesus disse que se vocês me amam de verdade, guardareis os meus mandamentos. Veja que o processo é muito simples. Ele está dizendo: Senhor, tu és mestre vindo de Deus. Jesus está ouvindo aquilo e está entendendo. Ele quer relacionamento comigo somente com base no ensino que eu estou a proporcionar e não com base na autoridade, no domínio que eu tenho sobre aqueles que se aproximam de mim. Você se aproximou de Jesus, meu irmão? Então você está debaixo da autoridade de Jesus. E se você está debaixo da autoridade de Jesus, você vai ter ensino, você vai ter direção. Se Ele é teu Senhor, fique tranquilo, porque pode se levantar o que quiser, não vai impedir, porque Ele disse: eu pelejarei por vós, diz o Senhor. Se Ele é Senhor da tua vida, levante a tua mão e jubila, porque é Ele quem está cuidando de você. Então Ele é Senhor. E Nicodemos está chegando perto dele dizendo: vejo que tu és mestre. Vejo que tu és mestre. E por que Nicodemos identifica nele o mestre? Simples. Ele vai dizer para nós aqui: vejo que tu és mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for com ele. Veja, o que atrai Nicodemos para atentar-se aos ensinos de Jesus é o fato de que Jesus faz sinais miraculosos. Por quê? Porque os sinais atraem, mas os sinais não é um fim em si mesmo. Jesus ouve isso de Nicodemos, e qual é a resposta que Jesus dá, meus irmãos? Olha aí, versículo 3, coloca para a gente no telão aí, por favor. Versículo 3, olha o que o texto vai dizer para nós. Jesus respondeu
em verdade te digo. Quando ele está falando em verdade te digo, ele está dizendo, atente para o que eu vou te dizer. O que eu vou dizer agora é importante. Frise o que eu vou te dizer. Em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, olha aqui, para você poder pegar isso aqui, entender isso aqui, entenda isso aqui. Nicodemos chega para ele e diz, tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus diz para ele, Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque se não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Nicodemos está dizendo, eu estou vendo os sinais que tu fazes. Jesus está dizendo, você não está vendo o reino de Deus. Nicodemos está dizendo, mas eu vi o paralítico levantar. Jesus está dizendo, você não viu o reino de Deus ainda, mas eu vi o cego enxergar, eu ouvi o testemunho. Você não viu o reino de Deus ainda, mas eu vi a porta abrindo, mas você não viu o reino de Deus ainda. Por que você não viu? Porque para ver tem que nascer. Eu sinto graça de Deus aqui, irmão. Sentindo graça de Deus aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que vem para a igreja pelos sinais. Tem problema nisso? Nenhum. Se a gente agora estivesse transmitindo ao vivo e tivesse aqui um paralítico e a gente na transmissão tivesse lá 300 pessoas assistindo e um paralítico levantasse e o cego enxergasse, o que ia acontecer? Se essas pessoas estivessem na redondeza, ia sair de casa e ia correndo para cá. Porque sinais atraem os religiosos e os necessitados. Tem problema nenhum você vir para a igreja por causa dos sinais. Tem problema nenhum os sinais atraírem as pessoas. O problema são as pessoas acharem que os sinais é o reino de Deus e não é. Esse é o problema. O problema é você achar que se o culto não tem o paralítico levantando, se não tem o cego enxergando, você continua pensando, mas não faz mais culto como antigamente. Mas não tem mais culto como era antigamente, porque a gente não vê mais os sinais. Ô meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Os sinais têm um propósito no tempo, na história e na ocasião. Os sinais servem a um propósito. Os sinais servem a um propósito. Vou dizer para você. Quando você vai viajar, vamos fazer uma viagem aqui que de repente a maioria já tenha feito. Centro da cidade. Quantos aqui já foram pela Avenida Brasil para o centro da cidade? Levanta a mão. Aí, ó. Tá vendo? Você já foi para o centro da cidade. Pegou a Avenida Brasil ali e você foi para o centro da cidade. Daqui para o centro da cidade, quantos sinais você não viu? E eu não estou falando de semáforo. Eu estou falando de placas indicativas, de direções. Quantas placas você não vê? Você viaja daqui para o centro da cidade, você vê várias placas. Agora vamos estender um pouco mais a viagem. Imagine que a gente viaje daqui para Campos do Jordão. Olha que coisa linda. Você entrar naquela cidade maravilhosa. Quem foi em Campos do Jordão aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, ó. Você sabe que aquela cidade tem novos ares. Você entra na cidade, no portal da cidade, a beleza da cidade te alivia a alma. É uma coisa maravilhosa. É uma cidade muito bonita. Se você não foi, eu te desafio a economizar um dinheiro para você poder ir, você se esforçar para ir, porque vale a pena, você renova as suas forças. E aí, você está indo para Campos do Jordão, saindo do Rio de Janeiro, pegando a Dutra e indo para Campos do Jordão. De repente, no meio da viagem, você vai parar numa placa indicando que Campos do Jordão está a 300 quilômetros de distância. Aí eu que gosto de bater uma foto para postar lá no Instagram, aí eu vou pegar uma foto, vou falar para minha esposa, bate uma foto aí na placa aí,
que está a 300 quilômetros de distância de Campos do Jordão. Bate aí. Aí ela vai bater uma foto, eu estou parado na placa, parado no sinal. Aí eu posto a foto no Facebook, no Instagram. Os desavisados de plantão, que de repente não estão comigo na experiência da viagem, vão pensar, ele está indo para Campos, ele vai chegar em Campos, ele chegou em Campos, a essa hora ele já deve estar gozando da alegria daquele lugar. Só que aí eu bati a foto, tirei a foto e o pneu furou, tive que voltar, a viagem foi interrompida, parei no sinal, na sinalização, na placa para Campos, mas não fui mais adiante, porque fui impedido. A placa podia ser bonita, podia ter dado muitos likes, vários comentários, teve mobilização na internet por causa da foto na placa, e todo mundo ficou, oh, ele foi a Campos, que maravilha. Eu estou usando essa referência só para você poder entender. Mas a placa, por mais que seja bonito, o sinal, por mais que seja belo, por mais que traga a beleza, a fantasia, que por mais que arrepie, que deixe as emoções afloradas, não me fez entrar na cidade, não me fez sentir o clima do lugar, não me fez ver os moradores daquele lugar, não me fez comprar a comida daquele lugar, não me fez me hospedar nos hotéis daquele lugar, porque eu parei na placa, eu não fui adiante. Assim é todo aquele que vem para a igreja esperando só os sinais. Você vem para a igreja esperando só os sinais, parou na placa, você está tão longe do reino de Deus quanto eu estava a 300 quilômetros de distância de Campos do Jordão. Mas essa noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: se nascer de novo, você vai ver o reino de Deus. Deus faz milagres, faz. Deus cura, cura. E hoje Ele está curando aqui, diga glória a Deus. Hoje Ele está libertando aqui, diga aleluia. Hoje Ele está visitando gente aqui, pessoas que vão assistir pela internet esse culto, vão ser tocadas, diga glória a Jesus. Só que os sinais não são para os filhos. Sinais são para os descrentes, porque crente não precisa mais de sinal. Eita! A nossa fé não está baseada nos sinais. Ah, o culto foi bom, o culto foi ruim. É a mesma coisa de uma criança dizendo que não gostou da comida. Você não gostou da comida porque você não foi lá na cozinha e preparou um prato bom para você. Porque se você é adulto, você pode acender o fogo e fazer a sua própria comida. Só que a gente ainda tem que lidar com gente imatura espiritualmente, que não sabe preparar a própria comida. Aí fica vindo para cá e reclamando da comida que a gente está entregando. Por quê? Porque não sabe vir para o culto preparado para oferecer. Só vem para receber. Mas essa noite eu estou pregando para uma igreja madura, irmão, que hoje veio aqui para adorar, independente dos sinais. E é porque você veio com esse sentimento que hoje os sinais seguirão aos que creem. Então, Nicodemos, você não viu. Você não viu. E por que é que você não viu? Porque você não nasceu de novo. Reino de Deus só é visto por aqueles que nasceram da natureza do reino de Deus. Sabe por que você me vê, me ouve? E se a gente chegar mais perto, a gente sente o olfato um do outro, o calor um do outro, porque nós somos nascidos da mesma natureza. Sabe por que você consegue sentar nessa cadeira, sentir essa cadeira? Porque você tem a mesma composição.
Nós interagimos com o mundo físico porque somos nascidos do mundo físico. Então a gente pode sentir esse clima, a gente pode gozar de toda essa estrutura que esse mundo oferece, porque nós somos nascidos dele. Agora, quando nós queremos viver as realidades espirituais, não dá para entrar no que é espiritual com a mentalidade do que é material. Por isso que você não entende quando o bispo Wilson faz os desafios. Por isso que você não entende quando o teu líder dá os desafios, porque ele está visualizando e batalhando aqui no mundo espiritual, e você está visualizando e batalhando no mundo material. É por isso que a tua vida não vai adiante, porque você continua identificando o que a gente prega a partir de uma realidade material e não espiritual. Hoje o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: é necessário nascer de novo. Se você não nasce de novo, você não vê o que está acontecendo no reino de Deus. Porque se a gente olha para o mundo e a circunstância que nos cerca hoje, os olhos nus, a gente diz: só tem tristeza, só tem morte, só tem dor, é pandemia, é dificuldade, é problema. Só que se a gente olhar com os olhos espirituais, a gente vai ver: o reino de Deus está crescendo, a igreja está sendo fortalecida, tem gente que está passando a orar mais, tem gente que está passando a buscar mais, tem gente que está reconciliando a vida com Deus. Ah, meu irmão, é verdade que a gente está sofrendo perdas, é verdade, mas também é verdade que Deus está trabalhando na terra, Ele está atuando entre nós. Então é necessário nascer de novo para enxergar o reino de Deus. Aí Nicodemos não entende nada. Por quê? Porque ele entende da letra, mas não entende do espírito. E a gente sabe que a letra mata, mas o espírito... Olha só, o relógio está marcando aqui que eu estou correndo, ó. Pregar realmente é muito esforço, ó. Nunca vi isso. Está marcando que eu estou correndo aqui, pastor. Deve ser os batimentos cardíacos que estão acelerados. Então, ó, a Bíblia está dizendo para a gente que Nicodemos não entende. Aí ele fala: como é que pode ser isso? A gente volta para o ventre para nascer outra vez? Por quê? Porque está ouvindo o que é espiritual com a intelecção, com a cognição, com o raciocínio material. E se você ouvir o que eu estou pregando com os olhos carnais, materiais, humanos, meramente físicos, você não vai entender o que Deus está falando. Agora, se você olhar com os olhos espirituais, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí Jesus vai dizer para ele: olha, você é doutor da lei, mas eu vou dizer uma coisa para você: se não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar. Ou seja, você nem viu, nem chegou na porta do reino de Deus, porque você parou nos sinais. Agora você sequer pode entrar, se não nascer da água e do Espírito. Agora, olhe para cá e preste atenção como Deus é lindo. Como Deus é lindo. Vê se isso não é lindo. Quando você foi nascer, quando nasce um ser humano, quando nasce qualquer um de nós, qualquer humano, quando nasce, 2 gametas são necessários: o gameta masculino e o gameta feminino. É na junção desses 2 elementos, é no beijo intrauterino desses 2 elementos que nasce uma nova vida humana. É assim ou não é? É assim ou não é? Todos nós nascemos assim. Como que a gente nasce? A junção de 2 elementos: um gameta masculino e um gameta feminino. Agora, para você entender como é que nasce no reino de Deus, você pode usar isso como uma semelhança. Isso é só um tipo do que é verdadeiro no reino de Deus.
Como é que nasce um filho de Deus no reino de Deus? Nasce da água, 2 elementos: água e espírito. Então, se não tiver água e não tiver espírito, não nasce do reino de Deus. Então, olha aqui. Nicodemos, eu te digo em verdade, que se não nascer da água e do espírito, se você não faltou às reuniões de ensino da sua igreja, se você não faltou às células, você não faltou lá às tuas reuniões, você vai aprender, ou você já aprendeu, que a água simboliza a palavra de Deus. Sim ou não? E o Espírito é o Espírito Santo, sopro de vida. No Antigo Testamento, nós temos uma referência disso. Onde está? Está no profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele vai ser levado por Deus para o meio de um vale de ossos sequíssimos. Quando chega lá no vale de ossos secos, e é bem sugestivo que seja um vale de ossos secos, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então era mais ou menos isso mesmo. Nós éramos nos nossos pecados esse vale de ossos secos. Então Deus pega o profeta e leva lá e diz para o profeta assim: profeta, podem esses ossos reviverem? E a resposta do profeta foi: tu o sabes, Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus diz para o profeta: profeta, faz uma coisa, profetiza. O que eu vou profetizar, Senhor? Profetiza por o primeiro elemento. Qual foi o primeiro elemento na ordem de Jesus? Essa ordem não está aí por acaso, meu irmão. Quando Jesus fala tem que nascer da água e do Espírito, ele está falando uma ordem que é uma ordem específica do reino de Deus. Qual é a ordem? A ordem é primeiro a palavra. Profetiza e diz: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Pergunto: ossos escutam? Não. Então, a palavra não foi ecoada para que os ossos pudessem ouvir. A palavra foi ecoada para que a palavra pudesse falar. É a palavra que vai agir. Não depende do receptor, depende do poder da palavra liberada sobre as nossas vidas. Isso é graça de Deus sobre nós, porque se dependesse de mim, eu não teria dado ouvidos, mas foi porque a palavra é poder, que hoje nós estamos aqui. Palavra, profetiza, ouve a palavra. E começou a palavra a agir, a atuar, e cada osso voltou para seu osso, e eles começaram a ter tendões, começaram a ter carne, começaram a ter pele, e tudo se fez novo. Depois Deus pergunta: e aí, profeta, pode esse numeroso exército aí receber vida? O profeta responde: Senhor, eu não sei, tu sabes. Então, como tu não sabe, faz só o que eu te mandei fazer, porque tudo que eu como pregador hoje posso fazer é o que o profeta Ezequiel fez. Eu só tenho que profetizar. Quem cuida de fazer o novo crente nascer é Ele, porque é Ele que está gerando. O filho é dele, é o DNA dele, é o sangue dele. Não é nascido da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do homem, mas é de Deus, é filho de Deus. Aí ele profetiza e diz:
Profetiza, o Espírito vem dos 4 ventos, dos 4 cantos, ó Espírito, e sopra. Sabe por que é dos 4 cantos? Porque assim diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Não é só num continente, é sobre toda a carne. O Espírito de Deus vai alcançar a tua família, teus amigos, teus vizinhos. Vila Aliança vai ficar pequena para o que o Espírito de Deus vai fazer. Ele vai soprar. Só quem está crendo nessa palavra, jogue a mão lá em cima e glorifique o nome do Senhor. Quando o Espírito de Deus sopra, um numeroso exército se faz vivo. Você só vai ver o reino de Deus, você só vai entrar no reino de Deus se você viver essa experiência. Vamos ficar de pé, parece que está acabando, e está acabando mesmo. Com a permissão do bispo. Nicodemos, quer viver uma experiência com o reino de Deus, tem que nascer de novo. Como que é isso, Senhor? Da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Essa noite Deus trouxe você aqui para dizer: não pare nos sinais, não pare nas placas. Você pode vir para o culto fazer a campanha para ter um milagre? Pode. Você pode vir para o culto para fazer a campanha para Deus curar? Pode vir, que Deus cura. Você pode vir para a igreja para Deus poder te abrir uma porta de emprego? Pode, porque aqui a gente ora e Deus abre porta de emprego e eu sou prova disso. Você pode vir para a igreja para Deus poder abençoar seu casamento, salvar o seu marido, salvar a sua esposa? Pode. Venha buscar os sinais seguirão os que creem. Venha mesmo, só não pare neles. Só não faça a tua vida de fé depender dos sinais. Não faça a tua vida hoje depender de um milagre. Não venha para cá pensando: se Deus não fizer um milagre, Deus não falou comigo. Não, Deus está falando contigo. Ele está dizendo: ei, eu quero te colocar dentro do meu reino. E se você entrar no meu reino, você vai viver uma experiência tão gloriosa que você já não vai mais se importar com aquilo que é externo, porque tudo mais eu farei por você. É só você deixar eu mudar você, que ao mudar você, eu mudo o ambiente que você está. Deus não muda o ambiente para mudar as pessoas. Deus muda as pessoas. E porque muda as pessoas, vai mudar os ambientes. Tua vizinhança vai ser melhor a partir de você. Teus amigos serão melhores a partir de você. Tua família vai ser melhor a partir de você. Se você sair essa noite daqui transformado, pode ficar tranquilo, que o mais Ele vai fazer por você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que hoje quer sair daqui hoje transformado. Você quer dar um passo diferente na sua fé, entrar num outro nível de relacionamento com Deus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar contigo. Você que quer viver um sobrenatural com Deus. Você quer sair daquela dimensão do que é aparente, do que é visível somente. E você quer viver uma transformação que comece de dentro para fora. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dias lá em casa, minha esposa foi fazer uma experiência com meu filho. Ela plantou 3 grãos de feijão dentro do algodãozinho e botou no copinho. Meu irmão, ela botou lá e ficou
3 dias lá, só o feijão. Ela regava e estava lá só o feijão. E o feijão estava lá. De repente, no outro dia, quando eu acordei e eu fui pegar o copinho, já estava lá o feijão brotando. O seu primeiro renovo, o seu primeiro raminho. Ele tinha brotado. Hoje, quando eu fui pegar, já não dava para ficar dentro do copinho, porque ele cresceu, estava grande. Assim vai ser com você. O poder do Espírito Santo vai transformar você. Você chega pequenininho, mas ele vai transformando. É de glória em glória, é de glória em glória, é de glória em glória, é de fé em fé. A tua vida vai ser transformada. Oh, aleluia. Tem mais alguém que quer viver essa experiência? Tem mais alguém que quer viver um novo nascimento, uma nova história? Sai do seu lugar, não te detenhas. Oh, eu estou aqui hoje imbuído desta autoridade profética. O Senhor me trouxe aqui para profetizar sobre a tua vida, porque este ano ainda pode ser ano de milagres, se você deixar o Espírito de Deus falar profundo em teu coração. Em nome de Jesus. Oh, tem mais alguém? Eu quero orar. Eu ainda estou esperando você. Tem mais alguém? Saia do seu lugar. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Ele te trouxe aqui para te dizer tudo novo. Eis que tudo novo se faz. Você vai começar uma nova história. O ano pode ser ainda 2021, mas você já é uma nova pessoa em Cristo, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, estenda a mão para cá, igreja. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar em tuas mãos os teus filhos. Eu quero declarar sobre eles o poder da palavra. Eu quero declarar sobre eles a ação da palavra. Oh, Pai, tem que ser nascido da água. Então envia a tua palavra agora, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso eu te peço, Pai, fala agora. Faz a tua palavra ter livre curso nesses corações. Faz a tua palavra ter livre curso sobre os meus irmãos, para a glória e honra do teu nome. Senhor, também oro para que o teu Espírito sopre, para que o teu Espírito venha agora como um vento renovador, como vida sobre a vida dos meus irmãos, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos e já te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. E você que confia e acredita, jubila e adora o nome do Senhor. Aplauda Jesus com força. Oh,